Fala pessoal, nessa aulinha aqui a gente vai dar destrinchando um pouquinho mais sobre as dúvidas frequentes que a galera do dropshipping deve ter sobre a questão da contabilidade. Umas perguntas também vão ser mais complexas. Nessa aulinha aqui, tá? A gente vai trazer 4 pro YouTube, então vão vir 4 cortes ali pro YouTube, tá? Mas as dúvidas mais complexas vão vir pro nosso treinamento completo, onde eu ensino praticamente passo a passo para você ter ali resultados exponenciais dentro do dropshipping, como eu cheguei a faturar mais de 10 milhões de reais, né? Mais de 15 milhões de reais com dropshipping com apenas 17 anos, fechou? Então, bora pra lá, tô aqui com o meu convidado, Marcos Andrade, né? Contador especializado na área digital, também voltado pro dropshipping, certo, Marcão? Fala aí um pouquinho sobre você. Primeiramente, agradecer aí mais uma vez por essa parceria estar evoluindo também para o lado da educação, da conscientização. Eu acho muito importante isso. Isso é muito legal, cara. Muito legal, assim, você, com a idade que tem, já levar esse conteúdo e principalmente levando o estado de consciência para a galera, porque isso é uma situação que muita gente, na hora de iniciar, eles são bem leigos nessa parte. Vou falar um pouco aqui de mim. Meu nome é Marcos, tenho 28 anos, sou fundador da empresa Yus Contabilidade, uma empresa especializada no segmento digital. Atendemos mais de 300 clientes no segmento de dropshipping, fora outros mercados, outras empresas que temos no segmento digital. Legal. Vamos lá. Atendo também, né, Lucas, a respeito desde o início, né, peguei muita trajetória do Lucas desde o início, então, assim, a gente sabe aí o que esse rapaz, tudo que ele passou, a trajetória dele, falar um pouco de tudo quanto à contabilidade dentro do processo do crescimento esporádico de uma empresa no ramo de drop. Então, show de bola. A gente pode explorar bastante isso. Fechou. Eu anotei aqui umas dúvidas frequentes, tá, que eu peguei com a galera do Instagram mesmo, meu público ali, tá? E eu vou estar perguntando aqui as perguntas mais cabeludas, mais complexas pro Marcão. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, então. A primeira pergunta, tá? Foi do seguidor Lucas, que é a seguinte: dropshipping é ilegal? É a pergunta que a galera mais pergunta, né? Se dropshipping é legal. Será que dropshipping é legal, Marcão? Centenas de empresas, milhares de empresas com dropshipping. Será que todo mundo tá legal nessa história? Não, vamos lá, pessoal. Tem uma situação, muita gente confunde pelo fato de quando você vai pesquisar um KNAI, dependendo do contador, do mercado que ele está atuando, ele pode ser que você chegue para ele como uma novidade. Uhum. Então, assim, o mercado ele tá passando por algumas mudanças, ao qual a gente podemos se dizer que estamos na revolução digital, né? Onde as empresas estão indo para o segmento digital. E com isso veio novas oportunidades, chegou ao Brasil, isso lá fora já não é novo, mas para o brasileiro, para o contador tradicional, talvez seja algo muito novo. Então, devido ao fato de quando ele pesquisa o KNAI lá no IBGE a respeito de procura da opção de dropship, essa operação, ele não vai encontrar nada, cara. Ele não vai encontrar nada. Então, assim, eles ficam meio arredios com relação à situação porque esbarra em uma série de legislações, como o Código Civil, o aduaneiro e o tributário. Mas, quando a gente fala de uma operação de drop, ela tem uma brecha em todas as legislações. Então, a gente pode regulamentar a operação. Então, na lata, dropshipping é legal? É legal. É legal. É legal. Não é ilegal. Não é ilegal. Não é legal, tá, galera? Não é contrabando, não é nada. É tudo regulamentado. Se for feito da forma certa, exatamente. É legal. O que é errado é se a pessoa não fazer um processo correto. Aí ele pode esbarrar em uma série de situações que pode ter problemas. Ok? Mas pelo fato de não ter uma regulamentação própria, não quer dizer que é ilegal, ok? Ela tem uma regulamentação que a gente vai explicar aqui no decorrer desse vídeo, como que a gente faz para ter uma operação totalmente legal. Show de bola. Então, beleza. Então, a primeira pergunta já está respondida, né? Dropshipping é legal, tem como você regulamentar, né? Deixar tudo certinho para que você tenha uma empresa tudo nos conformes dentro da Receita Federal. Não é? Exato. Então, essa é a conclusão que a gente chegou na primeira pergunta. Segunda pergunta, tá? Do seguidor Derval. Quantos % de imposto seria o certo a ser tributado no dropshipping? Legal, top. O que acontece? Essa pergunta ela é muito pertinente, pois quando a gente fala de um imposto, a gente pode se dizer que ou você faz por meio do Simples Nacional ou se faz pelo lucro presumido. Contudo, quando a gente fala da atividade
ao qual a gente utiliza, que é a intermediação, a gente paga em 13,33 a 14,33. Isso vai depender muito do município ao qual a empresa está sediada. Então, em Belo Horizonte, o ISS é 3%. Então, caracterizando a soma de todos os impostos, 14,33%. É o que a gente paga hoje, né? 14,33%. Exatamente. Lá na empresa a gente paga 14,33%. 14,33%. Contudo, se a pessoa tem casos, né? No seu caso, a gente já pôde perceber que você pode ter uma soma de um percentual a mais, que se dá a característica do 10% adicional. Isso se dá, galera, para quem escala em alta quantidade, a presunção ela é ultrapassada. Então, você tem um aumento nessa carga tributária. Legal. Então, esse é o formato que a gente paga o imposto no intermediação. Mas tem uma galera que está operando aí no mercado por meio do promoção, com a atividade que a gente veio conversando anteriormente a respeito da fulfillment, que é uma característica do promoção de vendas. Esta opção, pelo fato de não estar, como eu falei anteriormente, não ter um KNAI regulamentado, isso se dá a N entendimentos e interpretações. Então, temos uma brecha hoje, ao qual dentro do COCIT a gente veio conversando e identificamos que o contribuinte ele já teve uma resposta pelo auditor fiscal, ao qual ele entende que a atividade de promoção de vendas, atividade fulfillment e atividade de intermediação pode ser utilizada. Contudo, no processo de dedução aí é uma coisa que a gente vai conversar mais para frente a respeito disso, de Legal. como o auditor vai interpretar as deduções no processo do faturamento. Ou seja, a base de cálculo é 14,33 em cima do seu faturamento bruto menos o custo de produtos. Legal. Como a gente está intermediando uma venda, né? A gente tem que fazer essa dedução, que seria ele pagar menos imposto, né? Que seria o custo de produto. Então, basicamente, você está pagando ali R$180 num produto e... Não, você está vendendo a R$180, por exemplo, e o custo do produto é R$90. A base tributável não vai ser os 180, não vai ser o valor cheio. Vai ser 180 menos 90, que daria também R$90, certo? Exatamente. Certíssimo. Exatamente. Então, eu pagaria ali, por exemplo, os 14,33% em cima desses R$90, certo? Exatamente. Perfeito. Então, acho que está bem esclarecido aí. Basicamente, o que seria ali, quantos por cento de imposto seria o certo a ser tributado no dropshipping. Tranquilo? Então, Derval, espero que sua pergunta aí tenha sido respondida. Show de bola. A terceira pergunta aqui, tá? Que foi a seguinte, do YouTube. Vai ser essa. Menor de idade pode trabalhar com dropshipping? Será que pode? Essa é uma pergunta muito frequente, tá? Tem muita gente que chega para conversar comigo, até junto com os pais menores mesmo, que estão começando e já conseguiram. Eu lembro que eu cheguei com minha mãe, no primeiro dia que eu fui na contabilidade, não foi? Foi. O Lucas mesmo chegou com a mãe dele, cheguei com minha com mãe. Aquele rostinho de assustado, a mãe dele pensando, o que esse menino tá fazendo da vida, tem como regulamentar isso. Então, assim, tem como, pessoal? Tem duas formas, Lucas. Temos a forma pela emancipação, que hoje é muito utilizada, tá? Até muita gente conhece esse formato. Inclusive, eu sou emancipado, né? Pra quem não sabe, é um processo bem simples, né, Marcão? Sim. Você vai no cartório, juntamente com seus pais assinam responsabilizando que você está apto para exercer sua função civil. Legal. E o que acontece? Outra forma é de você fazer representado pelos pais. Muitas vezes o pai ele pode se sentir um pouco inseguro pelo filho estar muito jovem ainda, embora ele tenha uma maturidade profissional legal, ele entende que para outros assuntos ele talvez não tenha maturidade suficiente. Então ele fala, não é o momento agora, mas vamos buscar outro meio de resolver isso, eu vou te assistir ou vou te representar. Então, o seu pai pode estar te assessorando nesse processo de abertura da empresa. Que não foi o meu caso, eu sou o único sócio da minha empresa, mas, igual eu falei também, acho que até para despreocupar as mães e pais que estão assistindo aí, tá? Você... Não é um processo tão difícil assim, essa questão da emancipação. Super simples. E outra, ele não te dá poder totalmente legal assim em questão jurídica, você não vai poder ser responsabilizado por nenhum crime, né? E também você não vai poder tirar seu CNH, não vai poder sair aí igual louco. Eu, por exemplo, tenho um carro, não tenho CNH, tá? Mas sou emancipado, porque não tem como tirar CNH mesmo. Tenho um carro, mas, enfim. Verdade. Show de bola. Essa daí foi uma pergunta cabeluda também. Agora a gente vai perguntas só que estão dentro do método predestinado, do método milionário com Google, tá? Então, a
quarta pergunta ali que eu teria pra te fazer, Marcão, é a seguinte: em qual momento eu devo contactar uma contabilidade? Né? Legal. Pergunta do João Lucas. Bom, pessoal, tem muita gente que fica perguntando a respeito disso, porque eles mensuram, e isso a gente tem que basear, Lucas, muito com relação ao resultado, tá? Porque a gente sabe que começar com o CPF não vale a pena. Você entra com a alíquota ali do imposto de renda, que foi um tributo que foi desenvolvido para tributar salário. É o imposto que foi desenvolvido para tributar salário, rendas menores. Ou seja, se você entra com uma renda maior em cima deste tributo, deste imposto, você automaticamente começará a pagar muito mais imposto que pagaria dentro de um CNPJ. Então, qual é o melhor momento? A partir do momento que você faturar em cerca de 8 a 10 mil reais, ok? Legal. Só que tem a situação, quando você estiver faturando 8 mil reais no imposto de renda, você já vai estar pagando 27,5% de imposto. Então, Legal. assim... Isso faturando no CPF, né? No CPF. Legal. Só que quando a gente fala do CPF, acima de 1.903 você já entra na alíquota progressiva. Automaticamente, o que a gente pode se dizer? Inicia-se até R$ 1.900 no CPF, depois, caso seja interessante, você vá para o seu CNPJ MEI, ok? O MEI é o mais atrativo? Não é. O MEI ele tem uma série de limitações. E depois, posteriormente, para microempresa. Legal. Então, isso já embala até com uma outra pergunta aqui também que a gente recebeu, que foi a seguinte: até quantos reais eu posso faturar no CPF? Exatamente. Então, o que acontece? Quando você fala do CPF, você pode faturar até R$ 1.903 sem ter tributos. Ok? A partir do momento que você passa a ter uma renda mensal superior a R$ 1.903, você já passa a ser contribuinte do imposto de renda. Então, o que dá um faturamento anual de quanto, mais ou menos, ali? Faturamento anual de? De mais ou menos 24 mil reais, certo? Sim, em torno de... Em torno de 24 mil reais, né? 20... Exatamente. Aí o que acontece? Você vai entrar na tabela de 23.900 e alguma legal. coisa. Então, automaticamente, a tabela ela é atualizada todo ano, tá? Então, assim... Reajustada, pode né? ser que esse ano, a tabela do ano que vem já não seja a mesma com relação a percentuais. Contudo, o que acontece? Com relação à renda, perdão. Contudo, o que acontece? Quando você entra nesse formato, até R$ 1.903 você é isento. Acima de R$ 1.903 você precisa ter o recolhimento através do Carnê-Leão. Então, acima disso, você começa pagando 7,5%. Depois, sucessivamente, vai subindo até chegar a 27,5%. Então, não vale a pena de acordo com essa escala. Você vai entender dentro da tabela que vai chegar um momento que não vai fazer sentido. Massa, mas assim, pra iniciar, talvez é bem interessante pro iniciante ele começar com o CPF, né? Até R$ 1.903, sim. Legal, até perfeito. R$ 1.903, sim. Fechado. Então, beleza, tá respondido. Agora a próxima pergunta, que até linka com o que você falou também. O drop pode ser MEI? Vamos lá. É uma pergunta bem interessante, porque se vocês acompanharem os nossos conteúdos com relação a isso, até um tempo atrás a gente vedava essa opção. Por quê? Antes da resposta do auditor fiscal, a gente entendia que a atividade de promoção de vendas ela não seria possível fazer operações de drop. Contudo, como não tem uma atividade de intermediação, né? Pré-regulamentada para drop, hoje o auditor fiscal ele se pronunciou que autorizaria estar utilizando essa atividade dentro do promoção. Contudo, essa atividade de promoção de venda fulfillment, ela num processo de dedução, dependendo, tá? Porque isso não quer dizer que o entendimento do auditor vai ser o entendimento de todos. Porque não temos uma jurisprudência a respeito disso, ou não temos um pronunciamento da Receita Federal sobre isso definindo, tá? Como tem uma brecha ali, o drop pode ser MEI, mas atuando como promoção de vendas, certo? Exato. Ele entra como promoção de vendas, mas a gente não trabalha com ele no processo de escala. Legal. Perfeito. Então, respondida a pergunta, você vai utilizar de uma brecha ali para utilizar como MEI, né? Através do KNAI de promoção de vendas. Fechou? Próxima pergunta. MEI precisa enviar notas fiscais?
Top. Essa pergunta, ela é bem, assim, pertinente. Mas o que acontece, Lucas? O MEI hoje, ele não tem uma obrigação de emitir nota fiscal quando ele vende para pessoas físicas, ok? Só que quando a gente fala de MEI, a gente está falando de um... Para drop, MEI não é nada, né? MEI é só vamos dizer, para ligar o motor. Quando o carro começa a andar, não tem jeito de operar no MEI. Então, a gente entende que se você iniciou com o MEI, já começa da maneira correta. Emita suas notas fiscais, porque quando você migrar para ME, você já está adaptado com uma boa parte do processo. Legal. O MEI, para quem não sabe, tá? A sigla é basicamente microempreendedor individual. Basicamente, ali é uma natureza de pessoa jurídica, né? Certo? Ela é uma modalidade de empresário individual, onde ela tem um regime tributário especial. Legal. Na verdade, ela praticamente podemos dizer que ela não paga imposto. Ela paga um incentivo ali do governo, né? Para você iniciar ali sua empresa e basicamente chega a ter um faturamento de R$80 mil ano? Agora é R$130 mil. R$130 mil. Então, se você passou dos R$130 mil de faturamento no MEI, pode trocar já para simples. Mas né? observação, o MEI, tem muita gente que faz uma coisa muito errada, Lucas, que é o quê? Abrir meu MEI, por exemplo, em agosto, posso faturar até 81 mil com relação ao ano passado, né? Mas até R$130 mil até dezembro. Não é assim. Porque a gente vai fazer o seu teto, ele vai depender do seu tempo dentro do exercício. Como se, por exemplo, se você abriu em outubro, você só tem 3 meses dentro do exercício. Ou seja, é 130 mil dividido por 12 vezes 3. Aí você vai entender qual é o seu teto dentro do MEI no ano que você abriu ele. É claro que se você abriu em janeiro, aí é 130 mil, pode ficar tranquilo, despreocupado. Show, vamos até fazer essa conta aqui pra galera, rapidão, só pra gente simular isso, 130 mil, vamos supor que eu pegaria ali em outubro, certo? Sim. Outubro, 130 mil, dividido ali por 12, não é? Vezes 3, né? R$32.500, então eu poderia faturar R$32.500 como mês se eu abrisse minha empresa no dia 1º de outubro. Exato. Certo, perfeito. Isso a gente está contando como, vamos se dizer, como 3 meses, né? Tranquilo. Um trimestre. Perfeito, então. Show de bola. A próxima pergunta aqui, essa é muito interessante, tá? E se um produto for barrado no envio e parado na Receita Federal, o que acontece? Isso é o que acontece. O primeiro fato, quando a pessoa ela entra no drop, é interessante ela saber até onde ela pode trabalhar. Por quê? Qual é a brecha da legislação aduaneira para a pessoa que opera drop fazer de forma legal? É comprar, né, este produto, como a gente está intermediando, a gente compra em nome do cliente, certo? E vem no nome do CPF. Perfeito. Até $50 é isento de imposto, ok? É claro que se você comprar no seu CNPJ, você vai ter que pagar o imposto porque está entendendo que você está importando algum tipo de produto para uso, consumo ou revenda, não sei. Mas na nota sempre vem com o CPF, né? Isso. Mesmo que, por exemplo, na Wheel, por exemplo, que é até uma plataforma que eu vou deixar o link aqui embaixo, é a plataforma hoje, onde diversos players, como eu também, utilizamos, né, para efetuar nossos pedidos. A gente recarrega através do CNPJ, certo? A gente recarrega a plataforma através do CNPJ, mas na notinha lá, né, vem com as informações todas dos clientes. Você tem um crédito, na verdade. Sim. Você trabalha com crédito, mas o pedido realmente você... Por quê? Você não trabalha com estoque. Sim. Então, automaticamente, você vende a pedido. Sim, e demanda, você está né? intermediando nessa venda. Então, automaticamente, você compra de acordo com a demanda, a demanda. As vendas acontecendo. Então, acontecendo a demanda vai vir no CPF. Mas se caso você... Poxa, comprei um produto acima de $50. Foi barrado. O que barrou. O que pode fazer é pagar o imposto. Show. Você pagando o imposto, este produto é liberado, tá? Para entrega. Mas o que eu recomendo pra galera também é evitar trabalhar com esses produtos acima de $50. Tem outras ocasiões também que ocorrem, né? Que eu até também cito no curso, que é o seguinte, por exemplo, produto muito grande, um produto que, tipo assim... Às vezes um produto líquido com uma quantidade de ml muito grande também é taxado. Então, você tem que tomar com algumas cautelas, né? Alguns cuidados para não acontecer isso, tá? Exatamente. Que é melhor evitar esse tipo de situação. Não, com certeza. Se você estiver trabalhando escalado, tendo um relacionamento, sempre ter que pagar o imposto, acaba que vai te gerar um problema que vai atrapalhar a sua escala. Então, você tem que pensar em coisas simples e objetivas que dê para você trabalhar com o maior número possível de vendas. Perfeito. Como faz com lucro presumido? Ele abate só em cima de custo do produto ou abate tudo?
Boa, boa. Essa pergunta é muito importante, gente, porque, assim, como representante de uma empresa de contabilidade que atua nesse mercado, outros contadores que também atuam nesse mercado é muito pressionado, Lucas, a respeito desse assunto. Por quê? Uma situação a contabilidade drop. A gente vai fazer o quê? O recolhimento do tributo deduzido o custo do produto. E a resposta é que você não pode deduzir outros custos. Por exemplo, anúncio. O anúncio, ele é caracterizado um custo da empresa. Ou seja, se você não tem esse custo, você não opera. Sim. Ok? E o Facebook, o Google, ele não é um terceiro envolvido na operação, porque ele não gera valor nenhum para o cliente final. Entendi. Automaticamente, ele não pode ser deduzido. Então, como qualquer outra empresa que atua neste mercado, toda empresa tem as suas despesas e ela vai ser tributada pelo faturamento. Embora o nome desse regime tributário se chame lucro presumido, a gente trabalha com a carga tributária baseada na presunção, certo? De que dentro da sua receita você teve uma presunção de lucro X e em cima deste lucro a gente vai calcular o seu imposto. Perfeito. Mas o lucro presumido, então, ele é uma modalidade diferente, né? Ele é uma modalidade tributária. Legal. Que a gente tem. Hoje no Brasil a gente tem 3 modalidades: o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Legal. Então, o pessoal às vezes pode até confundir pelo fato de falar lucro presumido de ser baseado o tributo em cima do lucro, mas não é. Mas não é. Show. E lucro é diferente de faturamento. Faturamento é todas as suas vendas e lucro é o que sobra depois de pagar todas as suas despesas, certo? Perfeito. Quais tributos eu posso repassar para o meu cliente? Se é que eu posso repassar algum tributo para o meu cliente. Legal. O que acontece, gente? Quando a gente fala disso, a pessoa que mandou isso é porque provavelmente ela tem acostumado com vender, né, no e-commerce. Nos Estados Unidos tem muito isso, né, também, né? Da questão, tipo assim, de você aplicar lá no checkout, eles vão lá e cobram uma taxa, uma taxa dentro do mais. checkout. O que acontece? Quando a gente fala disso, quando você é um prestador de serviço, você vendendo para o consumidor final, não tem essa possibilidade, ok? Se você estivesse vendendo para uma pessoa jurídica um produto, que é diferente da nossa situação, a gente está prestando serviço, então, dependendo da situação, pode ser que aconteça essa substituição de tributo, esse repasse para outra entidade pagar o imposto. Mas nesse formato nosso não existe. O que você vai fazer é precificar o seu produto da forma correta, incluindo, né, a sua carga tributária, para que você consiga ter um lucro esperado em cima de cada venda. Legal. Então a gente já precifica o produto, né? Já coloca o preço do produto, um valor acima, já esperando que com esse custo cubra o custo dos impostos e dê uma margem de lucro. Legal, top demais. Respondido então essa dúvida aí também. E a última pergunta ali que eu tenho pra te fazer, Marcão, é a seguinte. Vai ter uma perguntinha bônus também, tá? Mas a última pergunta seria a seguinte: o que são as invoices e como posso fazer o controle delas? Show de bola. A respeito das invoices, provavelmente quem te fez essa pergunta deve ser cliente da IUS, porque é muito difícil alguém perguntar a respeito desse assunto. Sim. Por quê? Quando a pessoa ela faz a operação de drop, ela tem que entender o seguinte: eu faço uma intermediação, eu recebo valores que não são meus, certo? E eu tributo por um valor menor do que o que eu recebi. Então a gente precisa mostrar, apresentar e controlar isso, caso passe por um processo de fiscalização, quais foram os custos de produtos, porque não faz sentido você tributar algo em cima de uma coisa que você não tem o controle. As invoices, então, seriam basicamente ali as notas fiscais, tipo, internacionais, do fornecedor, né? Que apresentam o custo do produto. Exatamente. Primeiramente, a invoice ela é uma fatura de operações estrangeiras. Ela, no Brasil, ela não é considerada um documento fiscal, tá? Legal. Isso é muito importante a gente frisar aqui, Lucas, porque talvez alguém entenda, isso é a nota de entrada. Não é a nota de entrada, até pelo fato também que a invoice não vai ser para a nomenclatura da sua empresa, ela está indo para o consumidor final. Só que a invoice é um comprovante da operação. E é super importante, por exemplo, vamos citar aqui atividades de intermediações que têm sua regulamentação própria.
uma agência de viagens. Quando você compra um produto, uma viagem para determinado lugar, eles vão fazer um processo para você. Sim. Um processo onde ele vai controlar tudo isso. Por exemplo, eu estou alocando um veículo, vai ter a fatura de locação de veículo. Eu estou contratando hotelaria, vai ter a nota fiscal da hotelaria. Então, automaticamente a gente está comprovando todo o processo para que realmente a gente tenha qual é o nosso faturamento efetivo em cima dessa venda. Então, isso é muito importante para quem está no Drop, porque você consegue comprovar as deduções dentro do seu faturamento que caiu dentro do seu gateway de pagamento. E o gateway de pagamento é como se fosse uma maquininha de cartão. Sim. Então, ela pode ser utilizada para cruzamento de dados pela Receita Federal para validar se você está pagando seus impostos corretamente. Perfeito, perfeito. E a perguntinha bônus, que seria mais genérica, mas o que eu não devo fazer para ter alguma merda, né? Algum erro contábil? Legal. Bom, todo mundo que está iniciando aí, eu recomendo sempre o seguinte, galera. A gente, quando iniciar a nossa abertura do CNPJ, o primeiro passo é você ter a emissão das notas fiscais. Isto é muito importante, porque ela é a cobertura fiscal do seu faturamento. Perfeito. E é em cima dele que a gente baseia todo o tributo. O segundo ponto é sempre controlar todas as suas despesas. Isso para efeito de gestão, tá? É muito importante que a gente saiba qual é o nosso custo, nossas despesas efetivas e principalmente o repasse de fornecedores, que foi o que a gente acabou de validar aqui. Uhum. Porque o repasse de fornecedores é a garantia de que você fez a dedução da forma correta. Entendeu? E as despesas de anúncio para você depois validar qual é a capacidade realmente da empresa entregar lucro. Então, isso é muito importante. E sempre, né, que possível, dê também um suporte mais atencioso para o seu cliente. Isso é muito interessante até para trabalhar o blend, a experiência do cliente, né? E sempre buscar aí ter uma relação muito boa com o fornecedor. Com certeza. Porque dependendo do fornecedor que você venha a ter, você pode ter problemas com produtos inferiores. Você vai lá, o cara lá você vende pra caramba um produto e descobre que aquele produto tá sendo taxado pra caramba ali. O fornecedor não te avisa nem nada, que esse produto pode dar alguma algum problema. Fiscalização aduaneira, né? E ter esse problema. Então, sempre acontece isso. Manter uma boa relação com o seu fornecedor é essencial nessa parte. Exatamente. Né? E tenha conhecimentos também da legislação aduaneira, é muito importante, do Código do Consumidor. Porque a gente tem que ter também uma responsabilidade para qual é o nosso cliente, né? Ele está nos contratando para que ele tenha uma experiência legal em adquirir um produto que está vindo do exterior. Então, a pessoa que tem esse conhecimento, leva essa experiência agradável, isso vai o quê? Aquecer cada vez mais o nosso mercado e logo, quem sabe, a gente venha a ter uma regulamentação própria a respeito de um KNAI apropriado, específico para essa atividade. Beleza? Perfeito. Show de bola. Essas aí foram as perguntas aí com o Marcão, meu contador aí. E, brigadão, Marcão, novamente aí. Qualquer outra dúvida, deixa nos comentários que a gente pode fazer talvez uma parte 2 desse vídeo, né? Pode ser um podcast, no estilo podcast. Comenta também se você gostou desse estilo, tá? De vídeo, porque com certeza a gente vai trazer com certeza mais aulas sobre isso no curso, se for o caso de vocês gostarem muito, tranquilo? Bora pra cima. Tem as nossas redes sociais também aqui, @lucasbarbosa_g, tem o QR Code ali também, e do Marcos, @marcosandrade.on, certo? Isso. @marcosandrade.on. E da IUS também, né? @IUS Oficial. Contabilidade, escritório de contabilidade que eu recomendo. Fechou? Bora pra cima e Tamo junto. Tamo junto. Valeu.